Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu vou estar compartilhando a palavra do Senhor para o seu coração nesse dia. E hoje eu quero estar falando aqui com você sobre o poder da entrega. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero que você medite nessa palavra nesse dia, porque Deus, Ele muitas vezes nos pede algo. Muitas vezes Deus nos prova em algo que Ele mesmo nos deu. E a palavra de hoje, ela está baseada em Gênesis 22, quando Deus manda Abraão entregar, sacrificar Isaque, feito uma promessa. Deus fez a promessa de Abraão gerar filhos, mas Abraão não podia ter filhos. Sua esposa também, Sara, já era avançado em idade, não podia ter filhos, mas mesmo assim Abraão creu na promessa e a promessa ela se realizou na vida de Abraão. Mas passado algum tempo aconteceu algo. Deus veio e lhe pediu o seu filho que ele tinha lhe prometido dar. Quando Isaque nasceu, foi uma grande alegria para Abraão, mas o Senhor foi e lhe pediu seu filho. A palavra do Senhor fala aqui em Gênesis 22, que aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Então aqui está falando que Deus, ele provou Abraão nesse fato, nisso que aconteceu. O Senhor chamou a Abraão e disse, Abraão disse, eis-me aqui. E aí o Senhor disse, toma agora teu filho a quem amas. O Senhor deixou bem claro aqui, a quem amas. Porque Abraão, era algo que Abraão pediu a Deus, era algo que Abraão queria muito. E o Senhor, ele deu isso a Abraão. Ele realizou essa promessa de Abraão poder gerar filhos e também Sara, sua mulher. Mas o Senhor pediu Isaque. O Senhor falou, oferece ali um holocausto sobre a montanha que eu lhe direi. E ele assim fez, ele pegou o seu filho e subiu com o seu filho para sacrificar Isaque. E o que eu quero dizer com isso? Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele passou no teste de Deus, porque ele acatou aquilo em forma de obediência. Mesmo Abraão não entendendo o porquê que Deus estava lhe pedindo o filho que ele mesmo tinha lhe prometido, Ele mesmo tinha lhe dado, era algo da parte de Deus para ele, mas mesmo assim Abraão pegou e levou o seu filho sem entender, questionou, mas levou, porque Abraão conhecia a Deus, Abraão tinha intimidade com Deus e ele não questionou a Deus naquele momento, ele entregou. E naquele mesmo instante, nós vemos que lá no monte, o seu filho lá, sem saber, não está entendendo nada, sem saber o que está acontecendo. Também Abraão lá, já pronto a realizar o ato de sacrificar o seu filho, porque Deus havia pedido. Mas Abraão não sabia que ali era somente uma prova. Abraão não sabia que Deus estava lhe provando. E ele obedeceu, ele passou no teste. E ali naquele monte, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus falou, não faça nada. Aí atrás de você tem o cordeiro, sacrifique o cordeiro, não faça nada ao seu filho. Agora eu sei, agora eu sei como você teme a mim, agora eu sei como você me obedece. Agora eu sei como você não me negaste nem o seu próprio filho. E ali qualquer coisa que Deus pedisse a Abraão, Abraão ia entregar. Então Deus falou, por causa disso te abençoarei grandemente. Farei da sua descendência como as estrelas do céu. E ali o Senhor fez promessas a Abraão. E agora o que eu quero tirar dessa história? Eu quero lhe dizer que o Senhor, da mesma forma que ele fez com Abraão, ele também faz conosco. O Senhor, ele nos prova em várias áreas da nossa vida. Porque o Senhor muitas vezes pode te pedir algo que ele mesmo te entregou. O Senhor pode muitas vezes
te entregar algo que você busca tanto, que você pede, que você está ali, né, em oração, pedindo ao Senhor. E quando você recebe, é uma grande alegria. Mas, de repente, pode acontecer do Senhor lhe pedir aquilo ali. Aí eu quero te dizer, o poder da entrega, o poder de entregar a Deus algo que você deseja, o poder de entregar a Deus algo que Ele mesmo te deu, mas em forma de obediência. Se Ele lhe pede, você entrega. E ali naquele momento nós vemos como Deus abençoou Abraão, e o Senhor, ele abençoa aquele que entrega, ele abençoa aquele que não fica apegado em coisas materiais. O Senhor, ele te pede porque ele quer estar sendo a prioridade na sua vida. Contar duas experiências que aconteceu comigo, e o Senhor, ele me pediu algo assim. A primeira experiência, durante um tempo, o Senhor me pediu algo que eu gostava muito, e eu ainda gosto, né, que é o café. O Senhor me pediu o café para me largar de beber café, porque eu bebia muito café, mas o Senhor me pediu, e eu peguei e larguei o café. Mas aí, com o tempo, eu estava sentindo muita falta do café, e o Senhor, ele veio e me disse, né, para que eu pudesse voltar a tomar o café, mas que eu diminuísse um pouco o café. Mas eu vi que aquilo ali era um teste para ver se eu ia entregar realmente, estar disposta a entregar aquilo, né, que eu gostava tanto. É algo, né, pequeno, mas é só para vocês terem uma noção. Outra vez também o Senhor me pediu algo para que eu entregasse para outra pessoa. Algo meu que eu pedi muito, algo que eu nem estava querendo tanto, e o Senhor me deu. Mas teve um momento que o Senhor me pediu, né, entrega para ela. Era para me pegar e entregar para outra pessoa aquilo que eu tinha ganhado e aquilo que eu tinha buscado da parte de Deus em oração. E naquele mesmo momento eu não hesitei também e já ia entregar, né, para essa pessoa. Mas não foi preciso eu entregar. E eu vi que aquilo ali era somente também um teste da parte do Senhor. Eu não sabia, eu estava disposta a entregar, mas não foi preciso eu entregar. Mas eu vi que aquilo ali era um teste da parte do Senhor. Te dizer com essas experiências que eu estou te contando, que o Senhor pode também estar fazendo isso na sua vida. Basta você começar a observar. Porque depois da prova vem a vitória, depois da prova, o Senhor, ele te abençoa grandemente. O Senhor, ele tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas, mas muitas vezes nós vamos ser provados em áreas da nossa vida primeiro. E como eu, né, estou dizendo aqui, a gente vai ser provado. Você pode estar passando por isso nesse momento. Você pode estar sendo provado, né, em várias áreas da sua vida e nem estar percebendo. E nessas áreas você pode ser aprovado ou você pode ser reprovado. Porque ali Abraão, naquele momento ali, Abraão poderia ter sido reprovado quando ali ele não quisesse entregar o seu filho. Como ele provou Abraão, Abraão foi provado e foi aprovado. Que você também nesse dia possa receber essa palavra e que você possa, né, ter uma noção que o que você deve entregar para Deus nesse momento, o que Deus está te pedindo, que você entregue a Ele e seja aprovado por Ele. E seja aprovado, mesmo que não for preciso de você entregar, mesmo que naquela hora que você for entregar, Deus falar, não precisa mais. Mas que você seja aprovada nessa área. Que você seja aprovado nessa área. E até o próximo vídeo.